Aquela geração toda, porque aquela geração de 20 anos para cima foi rebelde ao Senhor, e aquela geração, agora os novos, de 20 anos para baixo, com algumas exceções, talvez os sacerdotes, Josué e Caleb, que eram pessoas mais velhas, mas eles, os machos daquelas famílias, eles não foram circuncidados. E Josué falou que tinha que ser circuncidado, porque aquilo mostrava o zelo, mostrava o interesse pelas coisas de Deus e o selo do povo de Israel para com o Senhor. Então a circuncisão foi a exigência que nós vimos aqui no versículo 2 de Josué 5. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, são pedras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. A segunda preocupação pelas coisas de Deus, além da circuncisão, era celebrar a Páscoa. A Páscoa era a festa para relembrar a fuga do Egito. E o povo então vai celebrar a Páscoa do Senhor, relembrando que Deus livrou com forte mão o povo de Israel da escravidão do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto e agora, entrando na terra, eles têm o compromisso de celebrar a Páscoa do Senhor. Circuncisão, Páscoa. E nós temos mais uma maneira de pensar nas coisas de Deus. Mas antes disso eu quero que alguém leia, por favor, o versículo 12, porque é um versículo histórico, é um versículo de grande importância. Depois de 40 anos acontece isso. Alguém pode ler? Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Isso não é bem curioso? Que durante 40 anos Deus sustenta o povo com maná. E nada faltou para eles no deserto. Mas no segundo dia que eles estão na terra de Canaã, já do outro lado do Rio Jordão, o maná acabou. E eles comem então do trigo da terra. Agora, eles estão há 2 dias, ou há 1 dia, naquela terra. Então esse trigo foi roubado, Não foi roubado, não. Aquela terra é a terra de Deus. O que crescer ali é do povo de Deus. E o povo passa a tomar posse daquilo que é seu. É uma terra que mana leite e mel. E eles comem dos frutos da terra. É uma época de colheita, uma época que o rio estava cheio também. E o Senhor provê para eles o que eles precisavam. Daqui 5 dias, no nosso relato, completar-se-ia 40 anos desde a saída do Egito. Então Deus deu uma margem aí para eles. E Deus deu uma margem também para que eles comessem do maná ainda naqueles dias antes de atravessarem o Jordão. Mas agora não mais. Isso tem algum sentido para nós também. O nosso Deus, ele nos sustenta, ele supre. Mas também o nosso Deus, ele mostra que o trabalho ainda é a maneira de se obter o sustento. O trabalho ainda é a maneira de se obter o sustento. É verdade que algumas pessoas trabalham com trabalhos diferentes, e essas pessoas, por exemplo, os missionários. Aí você fala, mas por que a gente tem que ajudar missionário? Ele não trabalha. Ele trabalha. Os sacerdotes trabalham, os levitas trabalham. Só que algumas pessoas trabalham para o Senhor e o mundo
não paga pelo trabalho que é feito para Deus. O mundo paga pelo trabalho que é feito para o próprio mundo. Então quem paga, quem sustenta aqueles que trabalham para o Evangelho, para as coisas de Deus, é o próprio povo de Deus. Mas seja como for, em qual trabalho você estiver, o pão não cai do céu. O pão é produzido através do nosso esforço. E aqui Deus estava mostrando isso para eles. Deus também poderia desapossar todas as terras só mandando abelhas. Porque Ele fez isso em alguma situação. Ele poderia mandar feras do campo. Mas não, Ele fala, cada tribo vai ter que conquistar o seu quinhão de terra, o seu pedaço de terra. E eles então teriam que lutar por isso, pelo seu próprio alimento e também para habitar naquela terra. Interesse pelas coisas de Deus, portanto, circuncisão, Páscoa. E agora a terceira maneira no Antigo Testamento que se mostrava o interesse pelas coisas de Deus e que vale ainda para nós hoje. Reverência. Reverência. Interessante, no Japão tem igrejas evangélicas e muitas delas são constituídas por brasileiros. E no Japão, às vezes, igrejas de 300, 400 membros, eles entram na igreja sem sapato ou sem chinelo, um tipo de chinelo que eles têm. O impressionante é que eles deixam aquele estacionamento de chinelos. E depois, quando eles saem, cada um acha o seu par de chinelo. É tudo muito bem organizado. Quando eles estão dentro da igreja, por exemplo, em nossas igrejas, quando você ouve algo durante a mensagem, você quer dar um brado, você está animado, quer expressar aquilo, você fala amém, aleluia, glória a Deus. Mas lá não. Lá eles falam assim. Cada povo tem a sua cultura. Aí talvez uma pessoa olhando essa situação fala, eles são muito reverentes. Mas é a maneira deles. Se eles entrarem num templo shintoísta, eles vão fazer a mesma coisa. Então não é a questão da reverência a Deus propriamente, mas o estilo. O brasileiro tem um estilo. O brasileiro entra na igreja e só faz silêncio quando o dirigente der a primeira palavra. Senão ele vai ficar conversando, como foi a semana, porque a gente não se encontra, né? Então a gente se encontra aqui, a gente se abraça e conversa. É assim quase em todos os lugares, né? É o estilo brasileiro de ser. Então, quando nós falamos de reverência, nós temos que tomar cuidado para não confundir cultura com reverência. Uma pessoa pode ser barulhenta e ser reverente. E uma pessoa pode ser quietinha, caladinha, bem educada e ser irreverente. Porque a reverência é algo que também se expressa, mas é algo que está no coração de cada pessoa. O que é reverência? Reverência é um temor a Deus. Reverência é um respeito pelas coisas de Deus. E que pode se mostrar, sim, no silêncio, pode se mostrar também na maneira de falar, de se expressar. Mas antes de tudo, Deus sabe se você está sendo reverente ou não. Algumas pessoas pensariam que orar de olho fechado é ser reverente. Orar de olho aberto é ser irreverente.
Mas tem pessoas que estão orando de olho fechado, mas não estão pensando em nenhuma palavra da oração. E tem pessoas que estão orando de olho aberto e estão muito atentas à oração. Você não tem condições de saber se uma pessoa é reverente ou não. Deus conhece o coração das pessoas. E havia certa denominação no Brasil que, ao carregar a Bíblia na rua, carregava a Bíblia no coração. Aquilo mostrava reverência. Para aquela pessoa, está no meu coração a palavra de Deus. Não é algo qualquer. Agora nós carregamos a Bíblia no bolso. Então, nós não temos condições de fazer uma lista do que é reverência e do que é irreverência. Mas cada um no seu coração precisa saber, diante de Deus, se você está sendo reverente para com as coisas de Deus ou irreverente. E nós vemos aqui nos versículos 13 até o versículo 15, algo que diz respeito à reverência. Versículo 13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Bom, Josué não conhece todo mundo do povo, né? Mais de 1 milhão de pessoas, não dá para identificar quem que chegou do seu lado. E por isso aquela pessoa chega com uma espada na mão. Isso é curioso, porque eles vão ter o tempo de usar a espada, mas Deus ainda não falou para usar a espada. E tem uma pessoa com uma espada na mão. Por exemplo, quando eles rodearam Jericó, eles rodearam 6 vezes, na 7ª vez, eles gritaram bem forte ao som das trombetas dos sacerdotes, e as muralhas vieram ao chão. Não foi com armas, mas foi com o poder de Deus. E agora vem um homem com uma espada na mão, e Josué pergunta: escuta, companheiro, você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Porque se for um cananeu, eu já te mato agora. Mas por que alguém estaria no acampamento, uma vez que a palavra de Deus já fala qual foi a atitude do povo de Canaã? Eu gostaria que alguém lesse Josué 5, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Nós temos um relato dos amorreus, dos cananeus que estavam naquela terra, e eles só ouviram, eles não experimentaram um confronto com o povo de Israel, eles só ouviram do que Deus tinha feito com Israel. E qual foi a atitude deles? Desmaiaram, estavam desanimados e estavam com medo. E de repente um homem com uma espada no acampamento dos judeus, será que ele era o homem mais corajoso dos amorreus, dos cananeus? Quem era aquele homem? Por que ele estava ali com uma espada? E por isso Josué estranha aquilo, e ele pergunta se você é do nosso ou dos nossos adversários. Bom, se você é dos adversários, que coragem é essa de você estar aqui no acampamento? E se você é dos nossos, por que você está com uma espada na mão se ainda ninguém mandou atacar ninguém?
E aí nós obtemos a resposta. Versículo 14. Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor que acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Bom, Jonas leu direitinho, olha a importância da vírgula. Imagina o ponto e vírgula então, né? Então respondeu ele: Não sou o príncipe do exército do Senhor. Foi assim, Jonas? Não. Ponto e vírgula. Cuidado com as vírgulas, senão você mata alguém ainda, hein? Não. Não o quê? Parece o Chaves, né? Quando pergunta uma coisa para ele. Isso ou aquilo? As duas coisas. Aqui, não quero. Nenhuma coisa. Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Não quero. Aí ele se explica. Então ele não está falando nem uma coisa nem outra. Ele é muito mais especial. Ele é mais importante do que um inimigo. E ele é mais importante do que qualquer um do povo. Ele é o príncipe do exército do Senhor. Aí nós diríamos: glória a Deus. Amém. Aleluia. E o japonês? Quem que é o príncipe do exército do Senhor? Alguém tem alguma ideia? Quem é? Jesus. Esse é Jesus, mas Jesus ainda não nasceu. Jesus é para todo sempre, Ele é antes de toda a criação. E no Antigo Testamento aparece 50 vezes, para ser mais exato, 51 vezes, o termo anjo do Senhor. Anjo do Senhor. As sociedades bíblicas nos ajudaram e colocaram com a letra maiúscula, anjo do Senhor. E o anjo do Senhor era o Jesus pré-encarnado. Antes dele ter um corpo aqui na terra, ele já assumia um corpo. Ele vinha em forma de um anjo, o anjo do Senhor. Agora, como que nós sabemos se é um anjo do Senhor Jesus ou qualquer anjo do Senhor? Porque o anjo do Senhor, ele aceitava adoração. E nenhum anjo está autorizado a receber autorização. João, na ilha de Pátimos, quando viu o anjo, o ser mais glorioso que você pode ver antes de Deus, é um anjo. E João, vendo toda aquela glória daquele anjo, ele se prostra em adoração ao anjo. E o anjo fala o quê? Levanta-te. Não me adores, porque eu sou conservo. Servo com. Eu sou servo igual a você. Em Hebreus 1,14 diz que os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são ministros, servos de Deus para ajudar os crentes. E algumas vezes aparece anjo no Antigo Testamento e o anjo é adorado. Por exemplo, quando apareceu para Manoá, pai de Sansão, ele aparece, obrigado, na hora. Ele aparece, ele dá as instruções do nascimento de Sansão. Manoá fica morrendo de medo, falou para a esposa: ele vai nos matar. A esposa fala: deixa de ser covarde. Se ele quisesse nos matar, ele já teria nos matado. Ele recebe a adoração deles. E eles fazem um sacrifício para ele. Queimam o sacrifício e sobe uma fumaça, e ele sobe junto com a fumaça, mostrando que ele aceitou a adoração. Então não era um anjo comum. Quem apareceu para os pais de Sansão
foi o próprio Jesus. E Jesus aparece muitas vezes no Antigo Testamento. E aqui ele aparece para Josué. Que bênção, né? Isso é uma bênção porque algo novo está acontecendo, é um novo ciclo. O povo já passou pelo Egito, já atravessou o Mar Vermelho, já passou pelo deserto, já atravessou o Rio Jordão, e agora o povo tem uma confirmação do príncipe do exército do Senhor, Jesus Cristo. E Jesus está dizendo para ele ficar firme, ir e batalhar, porque a vitória já é do povo de Deus. E isso é uma bênção. Nós temos um outro Josué. O Josué sumo sacerdote. Você vai encontrar isso lá no livro de Zacarias, quando o anjo do Senhor também aparece de um lado dele, só que dessa vez uma diferença, tinha um outro do outro lado. E aí, aquele do outro lado desafia ao Senhor. E o Senhor fala: quem é esse senão Tição tirado do fogo? Então o diabo esteve do lado do outro Josué também. Mas a vitória sempre é do Senhor. E aí o Senhor fala para ele: o Senhor te repreenda. Judas vai usar as mesmas palavras também quando fala da luta do diabo tentando segurar o corpo de Moisés. Mas o anjo fala: o Senhor te repreenda. Meus irmãos, nós estamos diante de Jesus Cristo. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Que bênção para as nossas vidas quando o Senhor acaba de chegar nas nossas decisões, né? Eu tenho uma decisão, mas o Senhor acaba de chegar. E diz a palavra do Senhor: então Josué se prostrou em rosto em terra e fez o quê? O adorou. Então esse é Jesus. Agora, se não fosse Jesus, o anjo certamente repreenderia Josué. E disse-lhe: que diz meu Senhor a meu servo? Josué reconheceu, não na hora, né, mas nesse segundo momento, Josué reconheceu que este é o próprio Deus. Por isso ele o adorou. E aí ele já diz: que diz meu Senhor a meu servo? O apóstolo Paulo também esteve numa situação semelhante, em que o próprio Jesus se apresenta a ele. E ele se ajoelha diante de Jesus, chamando-o de Senhor. E aí Jesus fala para o apóstolo Paulo: dura coisa é recalcitrares contra Deus. O que quer dizer recalcitrar? Dar coice. Sabia disso? Recalcitrar quer dizer dar coice. Moisés fala lá em Deuteronômio 32 que o povo de Israel, Jesurum, quer dizer o amado do Senhor, engordou de saúde, né? E recalcitrou contra a rocha. Deu coice na rocha. Agora todo mundo sabe que quem der um coice na rocha vai se dar mal. Dura coisa é recalcitrar, dar coice contra Deus, contra Jesus Cristo, contra a rocha. O apóstolo Pedro também fala sobre aquele que vai contra a rocha, ele é esmiuçado, mas aquele que sobe na rocha está seguro. Essa é a diferença de um Recife. Recife não é só um estado do Brasil. Recife é uma montanha na frente do mar. E o mar bate as ondas naquela montanha, que é chamado Recife. O mar não consegue nada contra aquela montanha. Mas se você estiver debaixo, lá no mar, quando ele vem com as ondas, você é espedaçado ou despedaçado naquele Recife. Mas se você estiver em cima do Recife, você só curte a paisagem.
ver o mar quebrando as ondas naquele Recife. A minha pergunta é: de que lado que você está? Em cima da rocha ou contra a rocha? Dura coisa é recalcitrares contra o Deus. Então, que diz meu Senhor a seu servo? Pergunta Josué. E o versículo 15 vem a resposta dele. Alguém lê? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Opa, parece que eu já vi isso, né? Você também, né? E não foi no Japão, quando eles tiram as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Mas eles fazem isso na igreja evangélica, mas também fazem no templo shintoísta e budista. Mas aqui, Deus, Jesus, né, está dizendo: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Para quem que Deus falou isso outra vez? Para Moisés. E Deus estava onde? Na sarça ardente. E a sarça não se consumia. E de lá sai a voz do próprio Deus: tira a sandália dos teus pés, porque é santo o lugar. E aí Deus dialoga com Moisés. Moisés pergunta, né? Mas quando perguntarem quem me mandou, né? Faraó perguntando, diga: eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Yahvé, Jeová, sabe-se lá qual é a pronúncia, né? Então, Jesus está aqui como Deus, porque Ele é Deus. Esse lugar é santo. E daí nós falamos de reverência. Reverência, meus irmãos. A reverência acontece quando você leva um susto. Quando você leva um susto, você se torna reverente. Já reparou quando alguém acaba de sair de um acidente, ele dá graças a Deus? Deus me protegeu, eu nasci de novo, coisas assim. De repente, o ateu com o carro capotado sai vivo e se torna um crente. Que mais carros capotem? Com descrentes dentro. Não é brincadeira isso. Mas quando nós levamos um susto, nós nos tornamos reverentes. Quase sempre é assim. Moisés leva um susto ao ver uma sarça queimando. Sarça é um arbusto queimando e nunca se consome, e de repente uma voz sai dali. Ele leva um susto. João, na ilha de Patmos, que já citei, ele levou um susto ao ver o anjo. Ele leva um susto ao ver Jesus. O apóstolo Paulo leva um susto ao ver Jesus, cai em terra, prostrado. Zacarias, o pai de João Batista, leva um susto. Os pais de Sansão levam um susto. Gideão leva um susto. E aí você pode ver todas as pessoas reverentes, elas levaram um susto. Veja se não é assim. Porque no seu estado atual, sem estar assustado, você não é reverente. Sem estar amedrontado, ninguém é reverente. Você precisa primeiro ver a Deus, se assustar, se amedrontar, e aí você se torna uma pessoa reverente. Agora essa história de, reverência não é medo. Tá certo, eu não estou apavorado mais, porque eu era inimigo de Deus e agora sou amigo. Ora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Romanos 5:1, nós éramos inimigos, agora somos amigos. Então nós não temos aquele pavor mais de Deus, mas a reverência ainda está aqui.
aquele que poderia me mandar para o inferno é aquele que mandou seu Filho para me salvar. E eu sou reverente a isso. Nós temos que ser reverentes ao Senhor. Nós não podemos falar de qualquer jeito diante de Deus. Eu falava daquilo que eu não sabia. Quem falou isso? Jó. Jó, ele dizia: eu quero que Deus monte um tribunal para eu falar para Deus como eu sou justo. Mas quando ele viu Deus mesmo, ele levou um susto, aquele redemoinho. Aí ele foi reverente ao Senhor. Meus irmãos, se nós não somos reverentes a Deus, é porque nós não levamos alguns sustos na vida. Nós não vimos o tamanho, poder e santidade de Deus nas nossas vidas. E por isso nós continuamos irreverentes, como se nós tomássemos conta das nossas próprias vidas. Mas quando nós reconhecemos quem é Deus, nós nos tornamos reverentes. Nós nos prostramos a Ele. Josué fez assim. A igreja é reverente, vocês sabem disso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é reverente. As pessoas que são membros da igreja, agora membros do hall de membros, no papel, no arquivo de computador, não, os membros da igreja são os realmente transformados por Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros membros da igreja. A igreja é reverente. As pessoas que são de Jesus são reverentes. As pessoas que não são de Jesus, mesmo que elas frequentem a igreja, mesmo que elas sejam membros de uma igreja, elas não são reverentes. Elas não têm respeito para com as coisas de Deus. Elas podem sentar no banco antes do culto, abaixar a cabeça, fechar os olhos, fazer sua oração silenciosa. Elas externam a sua reverência, mas se elas são mesmo, é só Deus quem sabe. E a igreja é reverente. O apóstolo Paulo disse: tudo seja feito com ordem e decência. Isso mostra reverência na igreja. Porque a igreja de Corinto estava agindo de modo irreverente. Na ceia do Senhor, na festa do amor, competindo uns com os outros, praticando imoralidade. Aquilo mostrava irreverência. O batismo, eu estou falando de coisas da igreja. O que acontece na igreja é com reverência, com ordem e decência. O batismo é reverente. Onde que as pessoas se batizam? Num rio qualquer, numa piscina, numa caixa d'água. Já viram? As pessoas se batizam em lugares comuns. Mas na hora que aquela cerimônia se transforma num batismo, aquilo passa a ser sagrado. Não é uma caixa d'água. É o lugar onde a pessoa vai morrer para esse mundo e viver para o Senhor. É um lugar reverente. É simbolismo, né? Ela já criou em Cristo, já morreu com Cristo, mas vocês sabem disso. Aquele rio não é apenas um rio lamacento ou translúcido, não. Aquilo passa a ser um canal de água das bênçãos do Senhor. Não é que o batismo regenera, mas tudo que nós fazemos para o Senhor se torna santo. Não é qualquer cadeira. É onde nós nos sentamos para adorar ao Senhor. Não é um instrumento qualquer, mesmo que tenha sido feito por incrédulos. Mesmo que um púlpito de madeira tenha sido feito por um marceneiro não crente. Nesse caso foi por um crente, mas poderia ser por um não crente. Mas passa a ser sagrado. Nós não adoramos as coisas, nós não sacralizamos para adorar nada, mas a reverência que nós temos para as coisas com Deus faz com que as coisas comuns da vida se tornem coisas santas. Porque assim Deus fez com você também.
Você continua um pecador, mas Deus te separou, te fez santo para Ele. Logo, você tem que ter reverência para com o seu corpo, porque é do Senhor. A ceia do Senhor é reverente. Agora pense que a ceia do Senhor é uma bolachinha ou um pãozinho que você compra em qualquer mercado. Tira do saquinho, da embalagem, coloca ali. O vinho é um suco de uva de alguma marca qualquer. Por mais caro que seja, continua sendo um suco de uva. Mas quando coloca na mesa, passa a ser sagrado. E é muito fácil confundir, porque tem uma doutrina da Igreja Católica que fala da transubstanciação. Ele se transforma, transubstanciação. Ele transforma aquela substância que é um vinho, que é um pão, se transforma no sangue de Cristo e no corpo de Cristo. Aí já é sagrado demais, né? Por isso eles colocam a hóstia na língua do fiel, e ele não pode mastigar, porque senão sai sangue. É o ensino deles. Mas o Senhor não está ensinando isso, mas Ele está ensinando para nós que a mesa do Senhor é sagrada. Por isso o apóstolo Paulo repreende os coríntios que vão para as quermesses e depois vão tomar a ceia. Eles vão para as festas pagãs, depois eles vão tomar a ceia do Senhor. E ele fala: que comunhão há entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios? Não há comunhão, essa mesa é santa, sagrada. Por isso que nós incentivamos que somente os crentes em Cristo Jesus tomem a ceia do Senhor. Alguém me pergunta às vezes, né? A quem não é batizado pode tomar a ceia do Senhor? Eu pergunto, por que ele não é batizado? Tem vergonha? Tem medo? O Senhor Jesus só deu 2 ordens para a igreja: batismo e ceia. Ele quer obedecer tomando a ceia, mas não quer obedecer sendo batizado. Não é estranho? Por isso então a gente incentiva as pessoas que querem tomar ceia, porque é sagrado, é santo, que se batizem também. É simples. A adoração é reverente. Eu me lembro que eu estava numa igreja que o ministro do louvor, tem igreja que tem ministro de louvor, né? Alguns chamam até de levita, né? Falou: agora nós vamos cantar e louvar o Senhor e vamos levantar as mãos. Tá bom, pode levantar as mãos. A palavra de Deus tem isso também. Quem quiser levante, mas quem não quiser também não precisa levantar. Mas aí a pessoa do lado viu que eu não levantei a mão, ele pegou minha mão e levantou. Aí eu levantei a mão, porque ele puxou minha mão para cima. Estava eu lá com a mão levantada. A adoração é reverente, levantando a mão ou não levantando a mão. Feche seus olhos em reverência a Deus. Bom, se não fechar os olhos não é reverente a Deus? Abaixe sua cabeça. Não, são jargões que nós vamos acrescentando na igreja como sinal de reverência. Mas a adoração em si, ela é reverente, porque quando você está louvando a Deus, cantando, lendo a palavra de Deus, você não está fazendo para você mesmo, nem para as pessoas, você está fazendo para Deus. Então há uma reverência aí. A pregação é reverente. Qualquer pessoa que vai assumir um púlpito, um tablado, uma cadeira para dar uma palavra para os outros, ele precisa ter uma vida reverente ao Senhor. Se ele não tiver, melhor ele não fazer. Porque Tiago fala: não sejam muitos de vocês, o quê? Mestres. Por que não? Eu quero também ser mestre. Tudo bem, pode ser.
Mas você saiba que o mestre tem um maior juízo. É o que ele fala. É um juízo maior quem é mestre. É melhor ficar sentado e ouvindo, que o juízo é menor. Uma pregação é reverente. Serviço de toda espécie na igreja é reverente. Qualquer que seja. Cantar, limpar a igreja, pregar, cuidar do dinheiro da igreja, filmar, montar um bazar, qualquer coisa é reverente. Tem trabalho mais importante do que outro? Sim, tem. Não vamos negar que há trabalhos mais importantes do que outros na igreja. Mas até na própria Trindade. Na própria Trindade, Deus como pessoa é uma pessoa. Mas em função, um está acima do outro. Cristo Jesus deve obediência ao Pai. Mas Ele é Deus também. Todo serviço na igreja é reverente, porque é feito para Deus. Você pega uma vassoura para varrer a igreja, aquilo é trabalho santo, é para Deus. E tem trabalhos na igreja que uns são mais importantes do que outros. Isso é verdade, isso acontece. Mas Deus está vendo a sua reverência. E eu quero terminar com 3 referências, não reverências, tá? Com 3 referências que falam de reverência. Essa é a nossa língua portuguesa. Tito 2,7. Pensa em reverência agora, tá? Tito 2,7. Alguém pode ler? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Paulo falando para Timóteo, torna-te o padrão, você é o padrão, modelo para as pessoas. Ele fala em algum momento no amor, na fé, e aí ele fala na pregação, no ensino, mostra integridade e reverência. Temor ao Senhor. Sempre temor ao Senhor. Aqueles que pregam sempre tem que ter um medinho, um friozinho na barriga. Sempre tem que ficar com medo, porque você está mexendo com algo reverente. Não é por causa só da sua imagem sendo colocada diante dos outros, mas porque você está fazendo um trabalho do Senhor. Mostra integridade e reverência no ensino. A outra referência de reverência, Hebreus 12, 28. Alguém leia, por favor? Hebreus 12, 28. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que agrade com respeito e temor. Com respeito e temor. A palavra respeito eu acho um pouco fraca para mostrar aquilo que nós estamos falando. Com reverência. Respeito. A reverência é um pouco mais do que respeito apenas. E a última referência aqui é Mateus 18, 26. Mateus 18, 26, e a gente fecha com esse versículo falando de reverência. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, tudo te pagarei." Aquele homem que devia um bocado de dinheiro para o seu senhor, né? Aí o Senhor falou que vai vender a mulher, filhos, tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. E aquele servo prostra-se de modo reverente. Ele levou o quê? Ele levou um susto.
Você sabe que tem gente que não acompanha o seu livro caixa, quer dizer, não tem livro caixa nenhum na sua casa, no seu cartão de crédito. E aí ele faz uma compra aqui, faz outra compra ali, outra ali. Ah, tá em promoção! Promoção é um gancho. Aí compra, já que está em promoção, compra 3 de uma vez. Compra aqui, ali, ali, ali. Aí ele leva um susto. E vê o quanto ele está devendo. Ele não sabia disso. Até que alguém mostra para ele, ele leva um susto. Esse homem leva um susto. E aí ele se torna o quê? Reverente. E ele se prostra de modo reverente, ser paciente e tudo pagarei. Não vai conseguir pagar nunca, né? Nesse caso. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Continuem sendo reverentes diante do Senhor. Nós estamos numa época secularista, onde as pessoas não falam mais de Deus, não tem mais valores cristãos, não respeitam mais as coisas de Deus, não respeitam mais nem o gênero que Deus fez as pessoas, né? Homem e mulher, macho e fêmea, eles não respeitam mais nada disso, não respeitam a vida dentro do ventre de uma mulher. Nós estamos numa época que as pessoas não respeitam, as crianças não respeitam mais os adultos, os jovens não respeitam os mais velhos, e o aluno não respeita mais o professor. Nós estamos vivendo uma época assim. E é uma época que você vai mostrar reverência às coisas de Deus, às coisas sagradas e também na nossa sociedade. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Filho amado se apresentou diante de Josué e Josué foi reverente. Nós queremos também ser reverentes porque o Teu Filho já se apresentou a nós também. E pedimos, ó Pai, que as nossas vidas sejam uma referência para as outras pessoas quanto ao respeito e ao temor para com as coisas do Senhor. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.